Olá, meu querido irmão, meu querido amigo que nos acompanha neste canal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, para nós continuarmos falando sobre os top 5 da Bíblia. A Bíblia é recheada de histórias, de personagens, de curiosidades, e esses vídeos estão sendo muito prazeroso nós pesquisarmos e levar até você essas curiosidades da Bíblia. Por isso eu peço a você, se inscreva no nosso canal para nos apoiar. Não deixe também de ativar o sininho. É muito importante para todos os vídeos, quando saírem, quando nós produzirmos e postar no YouTube, você ser notificado e não perder nada. E também não esquece de deixar o like. O like nos fortalece e nos apoia bastante. O YouTube entende que é um bom conteúdo e começa agora a recomendar para mais pessoas. E também, se você gostar desse vídeo, ao final você pode compartilhar com seus amigos. Não esquece, envie no grupo do seu trabalho, no grupo da sua família, envie para alguém que você tenha certeza que também vai gostar desse tipo de vídeo, tá bom? Então, neste momento, sem mais demoras, vamos ao top 5 de hoje. Nós falamos a respeito dos homens. Ontem nós falamos os top 5 dos patriarcas e hoje nós iremos continuar falando sobre os top 5 juízes de Israel. Você sabe o que são os juízes? Você sabe quem são os juízes ou quem foram os juízes? Então assista esse vídeo até o final que nós iremos destacar então os 5 principais juízes. Lembrando a você que tiveram juízes bons e tiveram juízes ruins. Mesmo assim, eles se destacaram. Nós iremos mencionar para vocês, então, esses 5 principais juízes em Israel. Então, vai se chegando aqui que nós iremos começar esse vídeo com o top 5 e nós iremos mencionar dos juízes ruins, dos piores juízes e até o melhor juiz de Israel, tá bom? Então, nós iremos do pior para o melhor. Então, vamos ao nosso top 5. Em nosso quinto lugar está ele, Eli. E quem foi Eli? Como nós falamos que ia começar do pior para o melhor, Eli, na minha opinião, foi o pior juiz em Israel. Porque Eli, além de ser juiz, ele também era sumo sacerdote. Tinha um cargo muito importante na sociedade de Israel. Eli tinha uma responsabilidade muito grande. Ele liderava o povo para que o povo adorasse a Deus, fosse fiel a Deus e julgava com retidão o povo de Israel. Lembrando que juiz era aquele que julgava o povo, como o próprio nome nos sugere, né? Então, na época não tinha ainda reis, o povo era governado por esses juízes. Quando tinha alguma causa para então ser julgada, levava para este responsável. E Eli, no seu tempo, era o juiz e, além de juiz, era o líder espiritual do povo. Mas o que Eli fez que trouxe assim um mau exemplo para o povo? Eli deixava que seus filhos fizessem o que lhe desse na telha. Os seus filhos cometeram muitos erros, inclusive profanando a casa de Deus, profanando o templo. Deus estava descontente com a administração de Eli. Enviou até mensagem através do pequeno Samuel para que Eli pudesse então se converter, se arrepender e deixar de praticar os erros e começar agora a praticar o que era reto. Embora Eli tivesse um bom coração, embora Eli pudesse julgar o povo de Israel com retidão, mas no quesito a sua família, Eli foi muito deficiente. Ele não tinha autoridade para com seus filhos e por causa disso levou o povo a desacreditar em Deus, a desacreditar no sacrifício. Não iam mais ao templo para fazer o sacrifício, fazer em sua própria casa, devido aos erros dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes. Então Eli foi um mau exemplo. Por consequência, em uma guerra, Israel foi derrotado, os filhos de Eli foram mortos. E quando Eli recebeu a notícia, diz que ele caiu para trás de uma cadeira, bateu a cabeça e acabou morrendo. Então Eli nos deixa aí um exemplo de como não educar o nosso filho. Nós temos que ter autoridade, nós temos que saber que os nossos filhos têm que ser obedientes, não ser frouxo, como foi o caso de Eli. Por isso,
vamos aprender a sermos pais eficientes e educar os nossos filhos para os caminhos do Senhor. Mesmo que mais tarde, muitas vezes ele pode escolher o caminho errado, mas você tem que fazer a sua parte enquanto estiver em seu domínio, enquanto estiver em sua autoridade, educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Como diz lá em Provérbios, Educa a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então Eli, como um mau exemplo, se destacou na Bíblia e está em nosso quinto lugar. E em nosso quarto lugar está também um mau exemplo, embora no final se tornou um bom exemplo, Nós estamos falando então de Sansão. Sansão também foi juiz em Israel, foi escolhido por Deus desde o ventre ali da sua mãe, foi prometido ali para os seus pais e foi dado um recado para os seus pais. Olha, Sansão tem que ser educado de forma diferente, não poderia comer carne imunda, não poderia tocar em algum tipo de cadáver. Sansão foi dedicado ao Senhor, foi considerado então como nazireu. E Sansão tinha muitos requisitos pelos quais os seus pais tinham que cumprir para que tivesse então um bom futuro. Afinal de contas, ele foi prometido como juiz em Israel para livrar o povo de Israel do cativeiro dos filisteus. Os filisteus, então, na sua época, estavam dominando ali o povo de Israel, e Israel clamou ao Senhor por um livramento. E então foi escolhido Sansão para cumprir esta missão. Mas Sansão, depois que atingiu a sua idade, mesmo seus pais o educando, como nós até falamos a respeito de Eli, Sansão escolheu os caminhos errados. Sansão, quando foi para se casar, poderia escolher qualquer uma das filhas de Israel, mas não, ele foi escolher as mulheres do seu inimigo. Ele foi escolher então as filisteias. Casou uma vez, foi traído, perdeu a sua mulher acabou depois morrendo juntamente com sua família por causa da traição, que Sansão ficou muito chateado e também guerreou ali contra o povo filisteu. Mas mesmo com esse erro, Sansão não aprendeu e cometeu o seu segundo erro, que foi se relacionar com Dalila, uma filisteia que trouxe grandes males para Sansão. Sansão, tão apaixonado ali por Dalila, deixou ser vencido pela sua paixão. Sansão, ele era forte. Em uma certa ocasião, com uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 homens dos filisteus. Então Sansão era muito forte e temido pelos filisteus. E os filisteus queriam fazer de tudo para destruir a Sansão, porque destruindo Sansão, o povo de Israel não teria qualquer outro tipo de reação, de rebelião, estaria então novamente em suas mãos. E então o que o povo fez? Escolheu Dalila para enganar a Sansão. Pagou um bom dinheiro para Dalila, e ali Dalila fez com que Sansão contasse o seu segredo. Cortou então os cabelos de Sansão. Não que a força de Sansão estivesse realmente no seu cabelo, estava na sua fidelidade a Deus. O cabelo era apenas um símbolo para que ele não pudesse se corromper, não pudesse trair o seu próprio Deus. Depois então de traído, depois de ter cortado os seus cabelos, Dalila leva então para os filisteus, que o fere gravemente, vaza os seus 2 olhos, Sansão fica cego, leva Sansão agora fraco para trabalhar como escravo. O povo filisteu queria comemorar toda aquela situação, e ali no templo de Dagon, eles se reúnem, os principais ali dos filisteus, uma grande multidão ali dos filisteus, e traz Sansão para ser zombado. Neste momento, Sansão se arrepende dos seus pecados. Sansão pede perdão a Deus e pede uma última oportunidade. Deus concede a Sansão novamente a força, e ele ali, morra eu com os filisteus. E Sansão hoje está registrado na Bíblia na galeria dos heróis da fé. Embora cometeu todos esses erros, mas no final da sua vida, ele se arrependeu e serve de grande exemplo para cada um de nós. Pois, por pior que seja a sua vida, você ainda tem chance de se arrepender. Deus ainda pode te aceitar. Como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Então não perca tempo. Se você se encontra nessa condição, cometeu vários erros, se arrependa antes que seja tarde demais. Por isso, então, Sansão é o nosso exemplo, estando em nosso quarto lugar. Em
Em nosso terceiríssimo lugar está ele, ou na verdade não, está ela, uma juíza em Israel. Estamos falando de Débora. Nós já falamos de Débora neste canal, nos top 5 das mulheres que mais se destacaram, por isso nós iremos apenas citá-la nessa lista, mas Débora foi uma grande juíza de grande destaque na palavra de Deus. Débora liderou o povo de Israel contra os cananeus com a ajuda ali de Baraque, e graças à fidelidade de Débora, graças à coragem de Débora, graças à sua obediência implacável a Deus, então se destacou como uma grande juíza em Israel. Então, além de juíza, Débora também foi profetisa. E não era fácil, principalmente no seu tempo, por ser mulher, ela ter essa responsabilidade. Então, Débora é um grande exemplo para as mulheres e também para os homens, de liderança, de coragem, porque enfrentar aquela batalha como enfrentou Débora não foi fácil. Mesmo assim, ela teve coragem, foi lá, venceu. E lá no livro de Juízes você vai encontrar o cântico de Débora. Mesmo depois de todo o sucesso que ela teve, a gratidão ela deu a Deus. Então é um grande exemplo para nós de uma mulher guerreira, de uma mulher que foi fiel a Deus e uma mulher que teve gratidão por todo o seu sucesso. Ela glorificou o nome de Deus. Por isso, Débora, então, está em nosso terceiro lugar. Em nosso segundo lugar está ele, um grande exemplo para cada um de nós também. Uma história bem conhecida, bem inusitada, mas que merece o nosso destaque. Estamos falando de Gideão. Você conhece a história de Gideão? Gideão pertencia à tribo ali de Manassés, uma das menores tribos em Israel. Gideão também pertencia a uma família sem qualquer expressão ali na tribo de Manassés. Mesmo assim, Deus escolheu Gideão. Gideão, a princípio, era temeroso. Gideão era, vamos colocar no mais popular, era covarde. Mas Deus sabia que, no fundo, Gideão tinha muito potencial para ser um juiz em Israel. E devido, então, Israel estar sendo ali cativo pelos midianitas, Deus escolheu Gideão para liderar o povo e livrar o povo de Israel. Gideão, então, depois de fazer algumas provas para com Deus e ter a certeza que realmente Deus estaria com ele, que Deus estava chamando, Gideão decidiu enfrentar a batalha. Convocou o povo, convocou os soldados e foram ali à presença de Gideão 32 mil soldados. Mas Deus falou, ainda é muito. É muito 32 mil contra mais de 100 mil. Mas como assim é muito? Deus estava querendo provar e mostrar para o povo que quem iria vencer aquela guerra seria o poder de Deus. Deus então faz a seleção, reduz para 10 mil, mesmo assim ainda era muito. Depois de 10 mil, reduz apenas para 300 homens. Meus queridos irmãos, 300 homens contra mais de 100 mil soldados. Gideão teria alguma chance? Não teria, mas com o poder de Deus, a vitória já era certa. Então Gideão ali estudou toda a estratégia, orientado por Deus, cercou o povo, fez barulho e conseguiu ali derrotar os midianitas. Então, pela sua fé, pela sua coragem, mesmo apenas com 300 homens, praticamente sua morte era certa, mas confiou em Deus e obteve a vitória. Por isso Gideão está em nosso segundo lugar como juiz que mais se destacou na palavra de Deus. E vamos então ao nosso primeiríssimo lugar. Quem será então o juiz que mais se destacou na Bíblia, que nós podemos citar como um grande exemplo para cada um de nós? Nós iremos falar em primeiro lugar sobre Samuel. Samuel não teve qualquer destaque na ordem de exército, na ordem de batalha, mas Samuel foi o melhor juiz para o povo de Israel, porque Samuel julgava com retidão. Samuel, além de juiz, também era sacerdote, ou seja, ele era líder militar e também líder espiritual. E na sua época, o povo foi obediente a Deus. Samuel substituiu Eli. Eli que nós falamos aqui, a respeito dos erros que ele cometeu, Samuel agora o substituiu e fez com que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Samuel, além de juiz, além de sacerdote, ele também foi um grande profeta.
e levou o povo realmente à prosperidade no seu tempo. Antes um pouco da sua morte, Samuel convocou toda a nação e falou: se vocês têm alguma coisa, uma pequena coisa contra mim, algum erro que eu cometi, fale agora. Diz que o povo não foi capaz de mencionar um erro de Samuel. Quando Samuel veio a morrer, o povo sentiu, ficou de luto muito tempo. Samuel realmente foi um homem que temeu a Deus, que cumpriu sua missão, foi um grande juiz, profeta, foi um grande sacerdote. Foi ele que ungiu Saul, primeiro rei de Israel, depois também ungiu a Davi como segundo rei, e a nação de Israel foi próspera enquanto Samuel estava na sua liderança. Então lembre-se bem, o melhor juiz que Israel já teve, este foi Samuel. Por isso, logicamente, está em nosso primeiro lugar. Então, meus queridos irmãos e amigos, gostaram mais uma vez dessa lista? Gostaram desses juízes? Teve algum juiz que você acha que deveria estar e não esteve? Então coloque aí nos comentários, nos ajude a aprender, a cada vez mais estar engajado e trocarmos experiências uns com os outros, para nós aprendermos a cada dia do nosso Deus. Muito obrigado então pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a cada dia mais estar espalhando para as pessoas a palavra de Deus. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo aí para você na tela. Lembrando que tem um vídeo especial aí só para membros, então faça a sua inscrição e nos ajude. Fique com Deus e nos vemos amanhã para mais um vídeo sobre os top 5 da Bíblia.